O Afundanço. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de O Afundanço. O meu nome é Luís Janes e no programa de hoje vamos dedicá-lo por inteiro a uma entrevista que efetuei a um dos principais responsáveis pela Remax Évora, André de Rezende. Trata-se do professor Luís Francisco, a quem eu quero desde já pedir as minhas desculpas, primeiro a ele e depois aos ouvintes deste podcast, pela qualidade da gravação. Porque, devido a problemas na montagem do episódio, a qualidade não é tão perfeita como eu desejaria. Mas comentando que mais que a forma interessa o conteúdo, e neste ponto o que foi dito importa muito mais que a menor qualidade como foi apresentado, sem mais delongas vamos ouvir a conversa. Espero que gostem. Olá, cá estamos novamente e desta vez com um nome de referência do basquete no Alentejo. Ele chama-se Luís Francisco e veio de Coimbra já há uns anos largos para a capital do Alentejo. Olá, Luís Francisco, tudo bem? Boa tarde, Janes. É verdade, um coimbricense agora naturalizado é borense. Já há uns anos largos. Há 30 anos. Pois. Conta-nos um bocado do que é que foi a tua... O que é que tem sido o teu percurso no basquete? Portanto, eu comecei em Coimbra, eu vivia num bairro no centro da cidade, assim, um bairro mais pobre, e portanto comecei no clube da minha rua, que era o Sport Coimbricense. Depois, mais tarde, quando já me tornei adulto, era um praticante de muito fraca qualidade, fraquíssima qualidade, e logo a única forma de continuar ligado era ser treinador. Portanto, comecei com 18 anos, ofereci-me lá no meu clube, aliás também não era preciso muito, porque qualquer ajuda era boa, e então comecei lá no Coimbricense como treinador. E como gostava tanto daquilo, pronto, as pessoas começaram, enfim, a dar-me alguma importância, porque era gostavas e tinhas algum jeito, não? Quer dizer, era mais jeito a paixão que tinha porque... Jeito, não estou a dizer jeito para jogar. Eu hoje até me arrepia da minha forma de treinar na altura, mas pronto, na altura as pessoas gostavam muito de dizer, o miúdo tem muito jeito para isto, mas na verdade não, eu era um sargento do pior, um tipo que treinava 7 dias por semana, pronto, o único mérito que tinha, pronto, e esse teve, que é, eu quis sempre ficar como adjunto de pessoas que percebessem, para eu poder aprender, e pronto, e aprendia, e portanto, tive a sorte, aprendi com o Ambrosio Lopes, que era em termos de formação, um excelente treinador, com o Carlos Gonçalves, que era selecionador nacional na altura, com o Adriano Baganha, com o António Pereira, com o Rubaulo, e portanto eu fui, pronto, teve é o único mérito. E porque Coimbra tinha muito bons treinadores na altura, portanto eu acabei por beneficiar disso. E portanto acabei por estar muito pouco tempo no Coimbricense e depressa fui para a Académica. E na Académica estava não apenas com os miúdos, mas como adjunto nos séniores. Na verdade, eu era adjunto, mas se a equipa tinha 15 jogadores e mais 2 treinadores, eu era o último da lista a perceber de basquete, porque os jogadores que a Académica tinha na altura eram o Toquintela, que tinha vindo do Porto, era o Zé Pava, que tinha vindo do Sporting, portanto, eram jogadores de muita qualidade, americanos com muita qualidade. Portanto, na verdade, eu até pedia perdão de cada vez que falava para ter a certeza que o que estava a dizer estava certo. Mas pronto, isso permitiu-me aprender muito e ter vivências que noutro sítio do país provavelmente não teria. E, portanto, o que eu aprendi muito foi com essas pessoas e nesse período onde aprendi muito. Claro, hoje o que sei, hoje até me arrepia o pouco que sabia na altura, não é? Sim, mas isso faz parte do percurso normal da vida, não é? Claro. E depois chegaste a Évora para dar aulas. Depois a minha esposa estava a recibos verdes lá no hospital em Coimbra e foi um período em que quem estivesse a recibos verdes, era no tempo do Cavaco Silva ainda como primeiro-ministro, e quem estivesse a recibos verdes iria ficar sem emprego. E, portanto, ela conseguiu o emprego em Évora, no quadro, mas no entendimento conjugal que era, vinhamos um mês ou 2 ou 3, o máximo, porque eu não queria ficar aqui, e voltávamos logo a abrir-se vaga lá em Coimbra, e voltávamos para lá. E, portanto, eu vim, e sendo um miúdo, vim com um ego do tamanho do mundo. Eu conheci-te nessa altura. Exato.
Eu hoje até fico. Eu hoje, cada vez que vejo alguém, já conheci várias pessoas que vêm de Coimbra, e revejo-me neles, porque eu percebo perfeitamente. Eu passei por. E portanto, epá, eu era um tipo da estratosfera, eu era uma vedeta. E portanto, quando cheguei ao Alentejo, disse: eu quero lá saber do basquete, isto aqui não, isto não. E, porque eu era para estar há pouco tempo. Entretanto, percebi depressa que cá em casa a vontade de voltar para Coimbra era pequena e, pelo simples não, arrisquei logo ficar com o efetivo na André de Rezende. E gostei muito da escola, também a verdade é essa. Gostei muito da escola, custou-me imenso do princípio. Ficar no Alentejo custava-me imenso. Não gostei nada. Não foi assim uma adaptação fácil de início. Não foi. Custou-me muito. E portanto, as coisas foram evoluindo, pronto, e hoje tenho passaporte, já estou naturalizado, agora já não é hipótese sair daqui. Já tens o sotaque alentejano bem adquirido, não? Já. Não, mas isso é porque eu estou a fazer esforço. Mas, entretanto, e na André de Rezende, que era o sítio onde nós treinávamos, a equipa que eu tinha nessa altura, e desde sempre treinei na André de Rezende, e foste indo, acaba por ser o projeto que ainda tens em mão, mas agora um clube mesmo, não ligado à escola. Eu lembro que de início era mais desporto escolar, mas agora já é um clube completamente independente. Embora nós até estamos a recolher. Nós estamos a recolher, porque a história do clube está ainda mal contada, ou seja, está mal contada não é no sentido negativo da expressão, faltam testemunhos de, por exemplo, quando começou efetivamente, faltam testemunhos, por exemplo, o Gonçalo Fialho, que esta semana treinou lá connosco, ofereceu-nos o equipamento dele. O Gonçalo que está na Austrália, não é? Que agora está na Austrália, exatamente. E, portanto, está a trabalhar na Sony na Austrália. E isto para dizer o quê? Portanto, o clube chama-se Grupo Desportivo e Recreativo, tal como muitos clubes que nasceram ali nos anos 70 e 80, por uma iniciativa da antiga Direção-Geral de Esportes, ou alguma coisa assim, em que quem fomentou o clube foi o diretor da altura, o Dr. Gabriel David. E a primeira equipa é com a filha, que era professora, filha de um dos funcionários da escola, a Maria João Pessoa. É ela que os treina. Depois aquilo para e julgo que a partir daí nasce o grupo da Cruz da Picada, onde tu treinaste com esses miúdos. E esses miúdos que tu treinaste, na verdade, que ainda apanhei a Maria são João. alguns. E ainda apanhei a Maria João como treinadora nessa altura. Mas na Cruz da Picada. Exatamente, na Cruz da Picada já. O André de Rezende, digamos que parou, deixou de funcionar. E esse grupo de miúdos que tu treinaste, na verdade, acabam por ter grande influência no basquete do Alentejo e agora, até pela nossa conversa, não é só no basquete do Alentejo, porque esses miúdos, alguns deles chegam aos séniores e jogam no Juventude com o Mike Plowden. E é essa geração que joga com o Mike Plowden, é uma coincidência ou não, e eu acho que não é, é essa geração que joga com o Mike Plowden que 20 anos mais tarde está agora na André de Rezende a trazer os jogadores estrangeiros para que os seus filhos também beneficiem dessa experiência fabulosa que tiveram com o Mike Plowden. Portanto, o Mike Plowden, quando nós teve uma importância na cidade, portanto, o Mike Plowden esteve em Évora há 30 anos. Sim, para quem não conhece, o Mike Plowden era um americano que veio para o Barreirense na altura, se não estou em erro, que era uma pessoa, era uma pessoa fabulosa, naturalizou-se português e chegou a jogar pela Seleção Nacional. E marcou muito, da Seleção Nacional. E marcou muitas gerações. Da grande equipa do Benfica que andava nas competições europeias, que ganhava o Real Madrid e o Panathinaikos. O Jean Jacques, o Mike Plowden. E ele vem terminar a carreira em Évora. Exatamente. Ele vem terminar a carreira em Évora já numa fase muito avançada, já tinha 40 anos na altura. Mas a verdade é que teve uma influência que na altura não se notou muito. Quer dizer, na altura o que aconteceu foi o pavilhão, quando havia um jogo de basquete, enchia, e no futebol aquilo ficava vazio. Mesmo as poucas pessoas que soubessem da bancada do futebol corriam depressa para o pavilhão para ver o Mike Plowden. O Mike Plowden era uma estrela na cidade. E rapidamente o futebol, como acontece em tantas cidades, como ainda hoje acontece, o futebol depressa asfixiou o basquete e acabou com ele. E, portanto, as verbas que eram para o basquete apareceram, e, portanto, era do mesmo clube, apareciam no futebol, e, portanto, isso matou o basquete. E, portanto, esses atletas, isto para chegar à conclusão do seguinte, que é, esses atletas que tu treinaste na Cruz da Picada, chegam a séniores, e são alguns deles que ainda hoje
os que jogavam lá nessa altura, nessa equipa dos Juventude, são os que ainda hoje ou jogam no seu final de carreira, que é o Rui Pechincha, o João Godinho, ou passaram para treinadores. E no Algarve veio a surgir um desses teus atletas, que ainda agora falámos, exatamente, e que se tornou um grande treinador, mas um excelente treinador, e que numa pequena aldeia de Ferragudo, ele conseguiu criar ali uma equipa e trazer o nome da povoação para o panorama nacional. Portanto, o Anel Noites é um desses jovens, portanto, quer em Évora. Aliás, nós copiamos um bocadinho do que estava a fazer o Ferragudo, seguindo nessa direção. Que o Ferragudo é um dos grandes adversários vossos nesta altura do feminino, na primeira divisão. É o grande adversário, basicamente. Nós jogamos agora com eles para a taça e nós temos relações de amizade há muitos anos. E nós jogámos com eles para a taça, levámos uma sova descomunal, mas havia gente que dizia que perdemos de propósito. Não é verdade, claramente não é verdade. Tinha acontecido uma série de coisas muito... Tínhamos tido uma viagem aos Açores que tinha corrido mal, tivemos problemas complicadíssimos, que não interessa agora. Ouvi contar. E depois, ainda por cima, no dia do jogo, 2 das atletas estavam doentes e levámos uma sova descomunal, porque esta é uma equipa muito forte. As vossas saídas têm sido muito complicadas. Já a ida à Madeira eu ainda não consegui jogar. Também não correu nada bem. Eu ainda não consegui fazer o jogo. Cada vez que lá vou acontece sempre qualquer coisa e volto para trás. Agora, como estava a Madeira, tivemos 4 horas dentro de 2 pavilhões para ver se conseguimos jogar e era impossível. Mas pronto, isto para dizer que o Ferragudo, não. Nós jogamos com o Ferragudo em que num dos jogos perdemos após prolongamento. Mas não há comparação entre o que se faz em Ferragudo e o que se faz na Rezende. Não há comparação possível. Portanto, digamos que é melhor... É uma diferença. Eu já dei a minha opinião. Acho que tem muito mais valor aquilo que vocês estão a fazer na EDA de Rezende, porque são um caso isolado no meio de um deserto de ideias, que é o Alentejo, enquanto que o Ferragudo está integrado numa realidade competitiva completamente diferente. É muito mais fácil o Ferragudo conseguir chegar a qualquer lado do que vocês. Porque o Ferragudo está integrado no Algarve, quer se queira, quer não tem nada a ver com a competição que existe no Alentejo. Nós o ano passado subimos divisão. Eu acho que ninguém tem esta... Mas vá, cá vai. Nós subimos divisão. E quando chegamos ao último jogo, nós subimos divisão sem nunca ter ambicionado isso. E não foi mesmo, não foi pensado. A ideia era... Não, porque tínhamos saído do confinamento, estávamos com muito receio que houvesse poucos atletas a treinar. E no clube entra alguém com uma visão que eu não tinha. E essa pessoa é o Rui Pechincha, que tu conheces bem. E o Rui Pechincha, que é um empresário da Remax, trouxe a visão de que, não senhor, dá-se um passo em frente, enquanto que eu sou muito mais medroso e pensei, não, mas vê lá que é perigoso. E ele colocou a questão, porque é que não fazemos como fizemos no tempo do Mike Plowden e voltamos à mesma conversa, que é trazer um jogador estrangeiro. Isto criava aqui alguma movimentação na cidade, podia ser engraçado. Pronto, e eu fui ver valores. E os valores que eu vi que se praticavam não tinham nada a ver com os valores que eu conhecia quando estava em Coimbra. Não há comparação possível. Ou seja, sei lá, na altura não havia euros, mas se fosse, não havia nenhum americano que viesse para cá a ganhar 3 ou 4 mil euros. Era sempre muito mais, os valores eram muito mais altos. Muito mais inflacionados. Agora praticam-se valores muito mais baixos e a pobreza não chegou só à Europa, também chega aos Estados Unidos. E, portanto, há 2 tipos de jogadores. Há os jogadores vêm porque, enfim, é o caso, nós temos um desses atletas, por acaso agora se lesionou-se, vêm para tentar fazer uma carreira e ver se conseguem passar para um patamar superior. Este rapaz que nós temos agora lesionou-se, fez uma lesão tremenda no tendão daqueles. Um Terramos, não é? E ele vem, isto é a mais pura das verdades, ele está a pagar a casa dele em Boston e está a receber 1/3 cá em Portugal. Portanto, só para teres uma... Ou seja, ele todos os meses está a perder dinheiro, mas ele acredita que ele consegue chegar a patamares mais elevados. Por isso, depois há outro tipo de atletas que, enfim, aqui em Évora são tratados e têm condições de vida que não terão em muitos clubes deste país. Mas não em termos financeiros. Em termos financeiros são valores que nem se podem dizer, porque até é triste, não é? E, portanto, nós, para teres uma ideia, se um dia souberes os valores, por exemplo, do Ferragudo ou do Farense ou
vais-te rir quando souberes que a Câmara de Évora nos deu 4.000 euros. 4.000 euros não dá para pagar as arbitragens, muito menos as deslocações às ilhas ou as deslocações ao norte. Portanto, nós não temos condições nenhumas. E nós subimos de divisão porque, quando entramos na segunda volta da segunda fase, começamos a perceber que, se calhar, se ganhássemos os 4 dos 5 jogos que faltavam, conseguimos subir de divisão. E, portanto, foi mais... Quer dizer, tivemos mérito, como é evidente, mas não foi pensado, não foi as nossas atletas do banco, quando chegamos... Não foi. As nossas atletas do banco são excelentes atletas, excelentes pessoas, do melhor, mas o contributo do banco em termos de pontos no último jogo era de 0. Portanto, as miúdas, e atenção, jogavam todas. No Alentejo, como tu sabes, todas as pessoas que vão para o campo de basquete jogam. Não ficam no banco. Eu raramente faço isso. Nem que seja 1 minuto, nem que sejam 2, mas ponho toda a gente a jogar. Mas não seja para dar um gostinho do que está lá dentro. Chegámos ao último jogo que fomos fazer à Covilhã e o banco tinha contribuído com 0 pontos. Portanto, imagina o que é uma equipa subir divisão e conseguir isto. Ora, nós só perdemos este ano. Não descer de divisão, a coisa correr ali, pacífico, ganhávamos 2 ou 3 jogos, depois quando fossem os play-outs, logo se havia de resolver de uma forma... E terminamos a primeira volta em segundo. Pois. Que é assim uma coisa, e perdemos em casa com o Ferragudo, fomos a prolongamento, mas antes do lance do prolongamento aquilo foi assim, o árbitro enganou-se, viu mal, Eu vi esse jogo. e leva ao jogo para o prolongamento. Pronto, faz parte do basquete, pronto. Havemos também de ganhar de outra forma, portanto também não há sempre aí. Mas a vossa aposta básica nesta altura é mesmo os séniores femininos, que têm 2 americanas e uma brasileira, se não estou em erro, é isso. As 2 americanas e a brasileira, aliás, é melhor dizer, para que se perceba bem do que estamos a falar. Elas, pelo valor que estão cá, provavelmente iriam para o outro lado, mas dificilmente alguém as trataria da mesma forma. Elas têm todas as condições aqui. Não lhes falta nada. Dá uma coisa, não falha. Por exemplo, agora este atleta se lesionou-se, o Rui Pechincha levou para a casa dele. Ele está em casa do Rui Pechincha, para não ter que subir escadas, para não ter eles viver numa casa com todas as condições, tem alimentação com todas as condições, tem ginásio. Portanto, e tu sabes, as pessoas aqui em Évora gostam de receber bem. E, portanto, quem vem para cá sabe que é bem recebido e sabe que é bem tratado. Que é o teu caso, ao fim de 30 anos já podes garantir isso e já estás do lado de quem recebe. No princípio é sempre mais difícil para quem vem, porque é um ambiente fechado. Sim. É um ambiente fechado. É um bocado mais fechado do que o normal. E não só. Hoje a cidade também não tem nada a ver com o que era há 30 anos atrás. Não. Há 30 anos atrás, digamos que a elite da cidade era... São coisas que não se devem dizer, que não ficam politicamente corretas, mas digamos que a universidade e os hospitais e as escolas trouxeram para a cidade outro vento, outra maneira de pensar. Por exemplo, eu lembro-me, é uma história que eu conto com muita frequência, para as pessoas perceberem o que era Évora quando eu cheguei. Eu um dia qualquer estava-me imenso e eu fui para dentro do pavilhão sozinho, da minha escola, estava sozinho no pavilhão, a lançar o fecho. E como o calor alentejano é tremendo, eu estava tronco nu, estava só de calções, tronco nu, sapatilhas, e entrou uma professora e falou comigo como se eu estivesse nu, a dizer que eu não podia estar ali naquele estrato, que aquilo não era na forma do... Primeira vez que eu saí à rua de calções, a minha sogra perguntou a um professor de calções. Para hoje, como tu imaginas, hoje tu vês em Évora e vês todas as mulheres correm na rua sem problema nenhum. Sim. Tal a diferença de mentalidade. Não tem nada a ver. Felizmente. E, claro. Mas vamos continuar aqui a falar do vosso projeto. Portanto, em termos de... Um pormenor. Diz. Luís, só para dizer um pormenor, que é a aposta não é só no feminino, até porque o feminino... Não é só no feminino, é primeiro a aposta feminino. Porque os homens ficaram tão invejosos delas terem subido divisão que logo ficou... Portanto, eles todos os dias quando treinam, a ideia era o que faltava, elas estarem num patamar e eles não. Portanto, eles todos os dias farrapam-se têm... farrapam-se todos. Os séniores femininos estão na segunda divisão, mas estão em primeiro lugar com 8 jogos, 6 vitórias e 2 derrotas. Embora tenham tido este problema agora com o americano, que se lesionou gravemente. Pois, nós tivemos azar nisso, porque
veio, para além do americano, veio um brasileiro, mas na verdade ele é marido da atleta, da Alissa. Sim, é um casal que E, portanto, uma joga no femininos, outra nos masculinos. E, portanto, na verdade, eles vivem todos, os 5 vivem numa casa boa, vivem, e, portanto, conseguimos fazer uma aposta, digamos assim, nos dois, sem grandes custos, ou seja, mesmo que os femininos tenham sucesso, os masculinos também tiveram a mesma hipótese de o ter. Uhum. A diferença é que é mais difícil o masculino, até porque são mais divisões, portanto, eles mesmo que subam divisão, eles subiram para uma terceira, enquanto elas estão na segunda, Exatamente. digamos assim. Elas estão no limiar da divisão principal portuguesa. Sim, porque a partir daí é absolutamente impensável que uma equipa do Alentejo possa, mesmo que subisse, imaginemos que isso não vai acontecer, porque estou convencido que será o Ferragudo a equipa que vai subir divisão. Ferragudo tem todas as condições de jogar na Liga. André de Rezende nem no seu maior pesadelo poderia ir, porque não tem condições mínimas financeiras para sonhar sequer, não é ir, é só sonhar. Mas é assim, é difícil conceber que o Ferragudo, que é uma aldeia, como tu dizes, embora esteja mesmo ao lado de uma cidade grande como Portimão, que tenha condições para ter uma equipa na Liga Principal, na Liga Betclic, e Évora, que é uma cidade muito maior, com muito mais capacidade, em princípio, capacidade financeira, diga-se, não ter uma equipa, porque isso traz muito retorno à cidade. Não? Ter uma equipa a este nível traz um retorno grande. Se tu quiseres, nós metemos-te já como vereador da Câmara e tiramos lá 1 ou 2. Pois não, obrigado. Passo. É porque repara bem, vê assim 2 ou 3 exemplos. Nós pedimos à Câmara, por exemplo, antes de começarmos esta época, pedimos à Câmara, fizemos 3 pedidos à Câmara, tão simples. Um deles que pudéssemos ter mais horas para treinar durante 2 dias por semana, que não foi concedido. Ele foi concedido, mas era para treinarmos das 10 à meia-noite. Das 10 Portanto, da imagina, noite à meia-noite. das 10 da noite até à meia-noite. Isto até é uma ofensa, dizer uma coisa desta, sabendo, inclusive, que quem está na André de Rezende está lá a partir das 5 da tarde. Pois. Portanto, ficaria das 5 até à meia-noite. Isto é uma ofensa. E as pessoas dão-se bem, as pessoas não fazem isto por mal. É ainda uma mentalidade que não chegou a esse nível. E depois a seguir solicitámos que nos dessem um apoio de mais 4.000 euros. Porquê? Para isto para a primeira divisão, as equipas todas têm orçamentos de mais de 100.000 euros. Nós, clube, durante 20 anos tivemos 11.000 euros anuais. Para Luís, todos. anuais, juro Para todos os escalões. para tudo. Pois. Ou seja, era uma coisa que custava 1.000 euros por mês. O treinador é de Borla, os carros são de Borla, pronto. Não, e a Câmara... desculpa interromper-te, nada é de borla, alguém paga. Claro, O problema claro. é esse. Mas com um agravante. Ao contrário das outras cidades, a cidade de Évora, era uma das câmaras que não podia sequer, que estava falida, como várias câmaras estavam, ao abrigo em que não contribuíam com nada. A Câmara, durante uma década, não contribuiu com 1 cêntimo. 1 cêntimo. E, portanto, esta Câmara agora diz, não, nós agora já fazemos mais que os outros, nós agora já damos dinheiro vivo. Deram, mas são 4.000 euros contra 100.000. Nós estamos a jogar com o Carcavelos, uma equipa de Carcavelos, estamos a jogar contra uma equipa de Lagoa, estamos a jogar contra... Isto é ridículo, é mesmo não ter uma noção, e pronto, é uma questão de opção. Portanto, nós pedimos-lhe apoio financeiro que não concederam, e depois pedimos-lhe o apoio para comprar um marcador, só tínhamos um marcador eletrónico, tínhamos um daqueles pequeninos que se põe em cima da mesa durante os jogos, pá, vem cá a televisão filmar, como já aconteceu, a FPB-TV foi lá filmar. Sim. Pelo menos temos uma coisa melhorzita. E está muito giro Nós o marcador temos... de novo. Deixa que diga. Pois está, mas não foi a Câmara que pôs. Sim, eu sei. Mas já agora, isto é como, sabes que isto é como as cerejas, as conversas pegam umas às outras. Vamos falar de uma coisa que me incomoda um bocado, porque é assim, dá uma má imagem do clube, da cidade, tudo. É o pavilhão de vocês jogam. Embora tenha o piso, para mim é o melhor piso de Évora, de longe, o vosso piso. Aquelas bancadas, por amor de Deus. É que vocês mereciam muito melhor que aquilo. Luís, esse foi o que a Câmara nos deu, disse, porque houve um dos nossos dirigentes que sugeriu fazermos um pavilhão novo. E a Câmara disse, claro, isso, que fabulosa ideia, vamos já avançar para...
como é uma coisa que é para daqui a 50 anos, portanto, eles aí, eu não tenho, isso é uma excelente ideia. Na verdade é assim, Luís, tu conheces o país todo, diz-me só um sítio, um lugar que tu conheças que não tenha um pavilhão municipal. Pois. Não conheces, não existe. conheces só Évora. Évora tem, E Évora tem. aquela praça de touros convertida que está ali parada. Claro que as pessoas, ninguém imagina que pudesse neste país ter sido feito o seguinte, para quem nos está a ouvir, que é uma praça de touros a cair podre, em que a Câmara negociou com o dono que ia recuperar a praça de touros para poder fazer um pavilhão multiusos, mas em que não cabe lá o campo de basquete, as pessoas não cabem nos balneários são muito pequeninos, porque aquilo é para os curros, para as touradas, e que 30 anos depois, que está quase, vai ser devolvido ao dono. É isto a cidade de Évora que estamos a falar. Exatamente. E vocês têm que jogar num pavilhão na primeira divisão nacional de femininos, que é mesmo abaixo da divisão principal. Têm que jogar num pavilhão em que, para quem não conhece, a assistência tem que ficar num parapeito à volta do campo. As pessoas conhecem aquelas escolas preparatórias antigas em que as galerias as bancadas são duas galerias em cima do campo. Exatamente. Mas ainda te vou dizer mais, com esta vais ficar mais impressionado. É que aquele piso muito bom que lá está, não foi a escola que o pôs lá. E ainda vais ficar mais impressionado. Trabalhámos nós como pedreiros nas obras para requalificar os balneários, porque a escola não investiu lá nada. E nem sequer no fim agradeceu. Portanto, quando se fala de André de Rezende, daqui por uns anos, agora não, mas daqui por uns anos vai-se perceber bem como é que, e o valor que estas pessoas que lá andam, que são muitos, têm para conseguir estar neste patamar. É que o João Godinho, por exemplo, que é arquiteto, trabalhou como pedreiro nas obras. Pois. O Rui Pechincha, as pessoas, Isabel Chaparro, levou a sua equipa de limpeza a fazer a limpeza da obra, em que a escola, André de Rezende, deu 0. E o diretor da escola nem sequer agradeceu. Pois, e quando soube que havia um professor da escola, da escola, sem ser eu, não era eu, era outro professor, que é construtor civil, e colocou os seus funcionários a ajudar na obra, a colocar lá uns azulejos, ele ficou furioso por saber que estavam a fazer aquilo na escola dele. Reconvertê-lo, aproveitar, dar mais valias à escola. Pois. Exatamente, e portanto quando se fala de André, é esta a realidade. Évora não tem um pavilhão municipal, portanto nós não vamos conseguir jogar num pavilhão como deve ser, nem passar para um nível superior. Se passarmos para um nível superior, em pouco tempo, uma das exigências que eu acho que faz todo o sentido na Liga Profissional é que os pavilhões tenham uma determinada capacidade. E, portanto... Faz todo o sentido. Porque nós estamos a vender um produto, quer se queira, quer não, a partir do mini basket. Nós estamos a vender um produto que é o basket e tem que haver as condições mínimas para quem vai assistir. Ter conforto e, francamente... Tu és o primeiro interessado em que as pessoas que estão a assistir tenham conforto, não é? E aquilo não dá nada a ninguém. Mas enfim, é o conseguimos uma coisa que durante 30 anos foi uma das minhas lutas isto até parece estúpido, mas uma das minhas lutas nas últimas décadas, aqui no Alentejo, que era colocar as pessoas a assistir ao jogo no piso. Lá em baixo, sim. Conseguimos finalmente colocaram lá umas carpetes e as pessoas poderem estar a assistir cá abaixo. Durante anos, os dirigentes do basquete do Alentejo puniam-nos e faziam relatórios e sim, quando na altura quando os lugares mais caros quando ele jogava lá não se podia estar dentro do piso do campo, os árbitros iam implicar com o que é estúpido, não é? Praticamente. Mal é que faz as pessoas estarem lá nos topos como estão. Não, e não é só tu vais à Albufeira e no velho campo da Albufeira as pessoas estão sentadas atrás da tabela. Aqui no Alentejo não podiam, em Albufeira podiam, ali não. Tu vais ao Algés e as pessoas estão sentadas atrás da tabela e cómodas num sítio agradável. No Algés podes, em Lisboa podes, mas no Alentejo não. Portanto, é esta mentalidade que custa muito custa muito a mudar, muito. É que vocês, para além destas duas equipas, têm outro problema. Como também fazem a aposta no feminino com as sub-18, vocês têm que deslocar até Setúbal para terem competição, porque no Alentejo não há competição de sub-18 feminino, certo? Luís, eu não sei se tu sabes, mas neste momento há duas miúdas do Alentejo que estão a jogar na Liga Profissional.
Há uma que está no Vagos, que é a Margarida Correia, e há uma que está no Galitos, que é a Gabriela Fernandes. E estas miúdas são miúdas da André de Rezende, começaram na André de Rezende. Na verdade, elas, na André de Rezende, aliás, no Alentejo, tu não consegues. Só agora o Beja é que consegue ter uma equipa com 10 ou 12 miúdas. Isso não existe, é uma miragem, mais nenhum clube do Alentejo consegue. Eles conseguem, ainda bem. Nós não conseguimos essa quantidade. Portanto, para teres uma equipa, quando tu dizes sub-18, na verdade não são sub-18. São 3 sub-14, 2 sub-16, 3 sub-18, portanto aquilo junta-se tudo e faz-se por forma a que todas joguem. Pois. Isto a nível nacional dá vontade de rir, mas a verdade é que nós temos 2 que chegaram à Liga Profissional. Depois elas treinam com rapazes, que isso é que é uma coisa, isso é o que nós fazemos diferente dos outros. Por exemplo, a nossa equipa sénior feminina treina com a equipa masculina 3 vezes por semana. Pois, dá-lhes outro ritmo. Ou seja, tem que ser por níveis, portanto, ou seja, elas treinam porque se as raparigas fossem rapazes, tinham lugar na equipa de rapazes, não sei se me estou a fazer entender. Na formação fazemos o mesmo. Se há miúdas que têm nível para treinar, imagine-se, uma miúda sub-14 tem muita qualidade, porque já é mais desenvolvida, e consegue treinar com os sub-16. Então ela treina por níveis e não treina por unidades, portanto elas juntam-se um dia por semana, pronto, porque também é importante criar esse laço entre elas, mas elas treinam por níveis e jogaram quase sempre em Setúbal. Para nós até é mais, nem fica tão longe, Setúbal fica a menos de 100 km e portanto em 50 minutos, tu és do tempo em que se jogava havia uma equipa de Odmira, não sei se tu és desse tempo, mas acho que sim. Claro que sou. Havia uma equipa de Odmira e havia uma equipa em Ponte Soura e portanto dava 4 horas de viagem. Uma equipa dava 4 viagens. Na altura era o mais longe entre Porto Alegre e Odmira. Estás a ver, não é? Mas Porto Alegre, uma equipa de Porto Alegre que fosse Odmira, eram 4 horas de viagem para cada lado. E havia, nessa altura havia. E portanto, eu por acaso, é uma das coisas que eu acho muita graça, pronto, agora começou o Alentejano, que é quando chegamos a Lisboa, eles dizem, então fizeram boa viagem, ou vamos ao Barreiro, eles perguntam, então fizeram boa viagem. Eu fiz melhor viagem do que eles, porque eu andei durante 50 minutos na autoestrada e parei o carro. E eles andaram durante 1 hora às voltas na cidade para chegar lá ao pavilhão, portanto saímos mais ou menos à mesma hora de casa. E ele é que me pergunta a mim se eu fiz boa viagem. Ora bem. Mas é assim, olha Luís, já estamos aqui há um bom bocado, eu estou a ocupar muito tempo. E para terminarmos, gostava só que tu dissesses quais são os teus votos para 2023. O que é que tu desejas mesmo? Olha, eu, com toda a sinceridade, para além daquelas coisas normais que se dizem, que é desejar aos amigos e a todos nos ouvem um Feliz Natal, e obviamente isso é óbvio, mas o que eu gostava mesmo, que era o meu sonho, de puxar a brasa à minha sardinha, que era que num futuro muito curto o clube dependesse menos, a André de Rezende tivesse o sucesso que nós trabalhamos tanto para chegar aqui e que dependesse menos de mim, porque era sinal que o clube estava a crescer. Eu tenho esforçado tanto para que a equipa masculina e feminina suba a divisão e depois que cada um das pessoas que me ajudam, cada um deles assumisse isso e me deixasse a mim só o papel do senador, daquele velhinho que de vez em quando deixa-me dizer qualquer coisa. Dos velhinhos, dos marretas, queres-te dizer, lá no canto. Ei, tu até te podes meter lá nas baluastradas ali, back. Era exatamente isso que eu queria. Eu adorava ser o velho dos marretas. Mas eu mais percebo dois o teu ponto de vista. Não estás a centralizar e mesmo que tu saias, o projeto não perder nem ímpeto, nem qualidade. Garantires que mesmo que tu sejas dispensável, basicamente. Porque era uma conversa interessante que eu já por várias vezes tive tentado a juntar pessoas que nos vários sítios do país criaram clubes como este. Por exemplo, a Alberta Meneres em Sintra nasceu com a Isabel Ribeiro dos Santos, que era uma jogadora da Seleção Nacional, que jogou com a Tisha Penicheiro. O ESA, por exemplo, também nasceu num clube de escola, o ESA do Barreiro, que era o que é que quando os clubes começam a crescer muito, o maior inimigo deles é a própria escola, porque os asfixia, porque começa a achar que eles estão a fazer coisas por cima das direções, o que é uma coisa estúpida, que eles começam a ter poder a mais, começam a ter pessoas de fora lá dentro. Sim. E, portanto, o grande inimigo protagonismo deste a escola. Não é, e a escola é uma coisa, a escola é cimento, aquilo é cimento e tijolos, não? São as pessoas, normalmente é quem manda. Normalmente ali é 2 ou 3 que mandam. Por isso é que eu, quando te perguntei, achei que vocês já tinham criado uma estrutura independente da escola e tinham mantido o nome e apenas aproveitavam o espaço para jogar, mas já eram independentes
Da Eu, por acaso, instituição, vá. eu não respondi a isso. Eu não respondi a isso e devia ter respondido que há uns anos criou-se uma coisa que fomos apanhados na curva em alguém que tentou vigarizar, fazer uma vigarice, uma coisa que era apropriar-se do nome do grupo esportivo para ir buscar depois à Câmara. Uma coisa ilegal, uma coisa... Enfim. E alguém nos disse, vocês não estão registados nas finanças como deve ser. Nós nem sabíamos, nem fazíamos ideia que era preciso fazer aquilo. Portanto, na verdade, o clube existe... não é verdade, mas pronto, existiu a partir de 92 ou 93, que foi quando isso aconteceu. Não, 92 ou 93 não foi mais. Mas portanto, nós hoje temos corpos sociais, portanto, nós hoje somos, entre aspas, uma empresa. Sim. Ou seja, é o mesmo, nós mantemos os mesmos estatutos de 1987, mas hoje temos estrutura legal, portanto, nós hoje, aliás, é obrigatório, nós para termos apoios camarários e tudo, temos que ter, portanto, nós não temos nenhuma ligação à escola, porque a escola não quer, o que é estúpido, porque era nós num dos estatutos que tínhamos era o presidente do clube é indicado pela direção da escola. E a escola nunca quer. E até era bom para eles, faziam campos de férias que não fazem, ganhavam visibilidade, mas pronto, os vários diretores nunca tiveram essa inteligência. Se bem que o nosso presidente é um ex-vice-diretor da escola. Portanto, ele manteve-se ao longo desta década, ou mais, talvez há 15 ou 20 anos que ele é presidente do clube, e era o vice-presidente da escola. Atualmente, o diretor da escola, aquilo agora mudou para agrupamento, e o diretor do agrupamento, só de ouvir André de Rezende, fica logo... Com os cabelos no ar. Mas é assim, mas esperamos que consigam resolver isso tudo. Porque isto acaba por ser como estar ligado a clubes de futebol, sabes? Nada como a independência completa. Essa é a experiência que eu trago de Coimbra. Eu trago essa experiência. Em Coimbra, quando o futebol da Académica corre muito bem, é factual, isto não é uma questão de opinião. Hein? Quando no futebol aquilo corre muito bem, nas modalidades amadoras elas vão todas para um buraco. Quando no futebol as coisas estão a correr mal, as pessoas vão apoiar porque elas gostam da Académica. Pois. E portanto depois passei por Juventude, e eu no Juventude percebi logo isso. E também passei aquela fase em que se dizia, se juntássemos o Juventude ao Lusitano, ora, eu passei em Coimbra a experiência de juntar a União de Coimbra com a Académica de Coimbra. Ora, aquilo não se junta. Quando tu juntas, matas um. Portanto, enquanto assim tens dois. E eles vão competir entre si. Exatamente. Ganham os dois, se conseguirem. Mas é assim. Pá, nós, por exemplo, temos ganho por estar neste patamar dos clubes que há à volta. Nós, neste momento, temos um atleta nos séniores, que é de Vendas Novas, uma atleta nas sub-18, que é irmã dele, de Vendas Novas. Temos um miúdo que vem também agora esqueci o nome, de Borba. Portanto, nós vamos, porque subimos de patamar, sim, passamos começam a ser atrativos. A nossa equipa de sub-18 feminina, na verdade, grande parte das miúdas vieram dos salesianos, porque nós não tínhamos suficientes, eles também não tinham. Portanto, logo, não é bom que os salesianos terminem, nem que o Vendas Novas termine, não, é bom que haja mais. Exatamente. Quanto mais, melhor. Só que, pelos vistos, há escassez de miúdas. Houve uma pessoa que falou comigo que me disse que isso devia-se ao facto do futebol feminino estar em grande expansão e estar a puxar as miúdas que estão dispostas a ir para o desporto, em vez de irem para o basquete, que é um desporto de menos visibilidade, vão para o futebol. É essa a tua leitura, ou nem por isso? Não tenho essa certeza, porque, por exemplo, coisas que nós tínhamos como adquirir, que era com a pandemia, íamos perder o número de atletas. Não foi verdade? Os clubes até aumentaram. Depois, durante um período, acreditou-se que, porque a ginástica e os esportes individuais tinham mais atletas, que era o individualismo dos jovens, que isso é uma coisa que nós vemos na escola. Isso não é verdade. Portanto, eu estou convencido que nós, estes miúdos que temos lá no mini-basket, grande parte deles são filhos de pais que jogaram. Uhum. Logo, é porque a educação, e os próprios pais, alguns dizem, não, eu nunca disse para ele ir para o basquete, eu não disse, ela é que veio. Logo tem muito a ver com a parte em casa. Portanto, eu a minha parte do basquete já claramente a ganhei, porque nenhum dos meus filhos tinha grande habilidade para jogar basquete. Eu tenho 3 filhos, eles todos jogaram, e hoje todos eles têm uma vida que não precisam dos pais para nada, têm uma vida de sucesso, e grande parte disso foi dado pelo basquete. E o Gonçalo Fialho disse esta semana, publicou aí nas redes sociais, uma frase que me tocou bastante. Ele disse, eu costumo dizer aos meus amigos que
O basquete ensinou muito mais do que o meu curso universitário. E esta noção, dito assim, é chocante, mas é capaz de ser um bocadinho verdade. É só pena a maior parte dos pais atualmente não terem a noção do bem que podia fazer aos filhos dele estarem, não estou a dizer só de basquete, um desporto qualquer, um desporto de equipa, que obriga os miúdos a sair de casa, a largar os telemóveis e a terem que enfrentar a vida uns contra os outros, a baterem uns nos outros, a andarem ali. Não sei se no resto do país também está a acontecer isso. Está a acontecer um fenómeno nas escolas que é muito, muito, muito interessante. E o fenómeno é o seguinte. Portanto, repara que há um ano atrás, há uns meses atrás, todos nós estávamos muito preocupados com a pandemia e com o gel para desinfetar as mãos e ninguém podia entrar na escola sem desinfetar. Sabes que os miúdos estão a fazer um jogo que eu jogava quando tinha há 50 anos, que era um jogo do abafa com os cromos, abafar os cromos uns aos outros, sabes? Sim. Sabes? Entras na escola e tens um corredor de 50 metros com 50, 60 miúdos, todos sentados no chão a jogar a isso. Isso tem que ter uma explicação. Ou seja, se os pais deles todos os dias dizem que tens que limpar as mãos e se os vissem ali a jogar no chão, porque em cima das mesas não pode ser porque faz muito barulho. Ora, aquilo tem que ter uma explicação. Tem que ter uma explicação porque é que as crianças... será que eles estão a fazer aquilo porque inconscientemente estão a tentar ganhar defesas para o seu organismo que foram privadas durante 2 anos? Eu acredito nisso, sinceramente acredito. Eu acredito que é uma forma inconsciente das crianças garantirem essas defesas. Ora, no desporto é igual. A educação que se dá em casa é muito importante para... se um pai vê um miúdo durante 3 horas no computador, ele só lá está porque ele nunca praticou desporto. Sim. E é porque o pai não tem noção de que se o miúdo só tiver meia hora para aprender qualquer coisa, ele vai fazer tudo o que é possível para aprender. Mas se ele tiver 4 horas, ele vai comer bolachas, vai ver televisão, vai jogar PlayStation e depois vai chegar ao fim e dizer: pá, Caeta, não tive tempo de estudar. Não há concentração, é isso. Está bem. Pronto, Luís, olha, foi um prazer enorme. Nós de certeza que vamos falar mais vezes. Igualmente. Fica bem. E até à próxima. E foi assim mais um episódio de O Afunda-se. Espero que tenham gostado e voltaremos ao vosso convívio brevemente. Até lá, já sabem, não se esqueçam, grandes jogos de basquete.